Viagem ao Centro da Terra, Júlio Verne, capítulo 44. Quando abri meus olhos novamente, senti a mão vigorosa do guia segurando-me pela cintura. Com a outra mão, ele sustentava meu tio. Eu não estava gravemente ferido, mas alquebrado por dores em geral. Encontrei-me deitado na costa de uma montanha, a 2 passos de um abismo, no qual eu teria caído ao menor movimento. Hans salvara-me da morte, enquanto eu rolava pelos flancos da cratera. "Onde estamos?" perguntou meu tio, que parecia muito zangado por termos voltado à terra. O caçador encolheu os ombros, como sinal de ignorância. "Na Islândia", eu disse. "Nej", respondeu Hans. "O quê? Não é Islândia?" perguntou o professor. "Hans está enganado", eu disse, levantando-me. Após as inúmeras surpresas dessa jornada, mais uma reviravolta incrível estava reservada para nós. Eu esperava ver um cone de montanha coberto de neve eterna, no meio dos desertos áridos das regiões setentrionais, sob os pálidos raios de um céu ártico, além das mais altas altitudes. Porém, contrariamente a todas essas expectativas, meu tio, o islandês e eu estávamos no flanco de uma montanha calcinada pelo calor do sol, que nos devorava com seu ardor. Eu não podia acreditar no que meus olhos viam, mas o verdadeiro cozimento ao qual meu corpo era submetido não deixava margem para dúvidas. Tínhamos saído seminus da cratera, e a estrela radiante, a qual não víamos há 2 meses, nos pareceu pródiga de luz e calor, banhando-nos numa radiação esplêndida. Quando meus olhos se ajustaram a esse brilho do qual haviam se desacostumado, usei-os para corrigir os erros da minha imaginação. Eu queria estar ao menos em Spitsbergen e não dispunha de humor para ceder tão facilmente. O professor foi o primeiro a falar e disse: "De fato, isto não parece muito com a Islândia." "Seria a ilha de Jan Mayen", sugeri. "Também não. Este não é um vulcão do norte com seus picos de granito e sua camada de neve." No entanto, veja, Axel, veja! Acima de nossas cabeças, a uma altura de mais de 500 pés, vimos a cratera de um vulcão, da qual uma alta coluna de fogo misturada com pedras pomes, cinzas e lava se lançava a cada 15 minutos com uma forte explosão. Pude sentir a elevação da montanha, que respirava como uma baleia e de tempos em tempos ejetava fogo e vento de seus enormes respiradouros. Abaixo de nós, em uma ladeira bastante íngreme, lençóis de matéria eruptiva se estendiam por 800 ou 900 pés, o que significava que a altura total do vulcão era inferior a 300 toesas. Sua base desaparecia em uma verdadeira corbelha de árvores verdes, entre as quais notei oliveiras, figueiras e videiras cobertas de uvas roxas. De fato, aquele lugar não se parecia em nada com as regiões árticas.
quando os olhos se moviam para além daqueles limites verdejantes, rapidamente se perdiam nas águas de um admirável lago ou mar, o que significava que aquele lugar encantado era uma ilha com poucas léguas de largura. A leste, via-se um pequeno porto com algumas casas espalhadas ao redor, onde barcos, de formato singular, flutuavam nas ondas da água azul celeste. Mais além, grupos de ilhotas emergiam da planície aquática, tão numerosos que mais pareciam um grande formigueiro. Em direção ao pôr do sol, costas distantes ladeavam o horizonte, em algumas perfilavam-se montanhas azuis em um arranjo harmonioso. Em outras, mais distantes, aparecia uma montanha extremamente alta com uma nuvem de fumaça no cume. Ao norte, uma imensa extensão de água brilhava à luz do sol, revelando aqui e ali o topo dos mastros ou a forma convexa das velas sopradas pelo vento. A natureza imprevista daquele espetáculo centuplicava suas maravilhosas belezas. Onde estamos? Onde estamos? Eu repeti em voz baixa. Hans fechou os olhos com indiferença e meu tio observava sem entender. Qualquer que seja esta montanha, disse ele finalmente, está muito quente aqui. As explosões ainda estão acontecendo e realmente não valeria a pena escapar de uma erupção apenas para ser atingido na cabeça por um pedaço de rocha. Vamos descer e descobrir o que está acontecendo. Ademais, estou morrendo de fome e sede. O professor definitivamente não tinha uma disposição contemplativa. Se fosse por mim, ficaria neste lugar por muitas horas, esquecendo a necessidade e a exaustão. No entanto, tive que seguir meus companheiros. As encostas do vulcão eram muito íngremes. Deslizamos para dentro de verdadeiros buracos cheios de cinza e evitamos as correntes de lava que corriam como serpentes de fogo. Enquanto descíamos, eu tagarelava com volubilidade, pois minha imaginação estava cheia demais para não transbordar em palavras. Estamos na Ásia, exclamei, nas costas da Índia, nas Ilhas Malaias ou em plena Oceania. Atravessamos metade do globo para alcançar os antípodas da Europa. Mas quanto à bússola? Perguntou meu tio. Sim, a bússola, respondi com um olhar confuso. De acordo com ela, caminhávamos sempre para o norte. Então ela mentia? Mentia. A menos que este seja o Polo Norte. O Polo. Não, mas aquele era um fato que eu não conseguia explicar. Não sabia o que pensar. Mas agora estávamos nos aproximando da vegetação, o que era um prazer de se ver. A fome e a sede nos atormentavam. Felizmente, após 2 horas de caminhada, uma bela paisagem apareceu diante de nossos olhos, repleta de oliveiras, romanzeiras e vinhedos, que pareciam pertencer a todos. De qualquer modo, em nossa penúria, não podíamos ser exigentes. Que prazer espremer essas frutas saborosas em nossos lábios e morder cachos inteiros das videiras. Não muito longe, descobri uma fonte de água fresca na grama, sob a deliciosa sombra das árvores, na qual mergulhamos voluptuosamente nossos rostos e mãos. Enquanto cada um de nós se rendia a toda a doçura do descanso, uma criança apareceu
entre dois grupos de oliveiras. "Ah!" exclamei. "Um habitante desta terra feliz!" Era um pobre coitado, miseravelmente vestido, bastante doentio e aparentemente muito assustado com a nossa aparência. De fato, seminuos e com as barbas desgrenhadas, devíamos parecer horríveis, e a menos que aquela fosse uma terra de ladrões, tínhamos tudo para assustar seus habitantes. Quando o garoto estava prestes a fugir, Hans foi atrás dele e o trouxe de volta, apesar de seus gritos e chutes. Meu tio começou por tranquilizá-lo o melhor que pôde e perguntou em bom alemão: "Como se chama essa montanha, meu amiguinho?" A criança não respondeu. "Bem", disse meu tio, "nós não estamos na Alemanha." E repetiu a mesma pergunta em inglês. Mais uma vez, a criança não respondeu. Eu estava muito curioso. "Ele é mudo?" perguntou o professor, que, orgulhoso de seu poliglotismo, agora repetia a pergunta em francês. O mesmo silêncio. "Agora vamos tentar italiano", disse meu tio e falou naquela língua. "Dove noi siamo?" "Sim, onde estamos?" repeti com impaciência. A criança ainda não respondia. "Ora, você não vai falar?" gritou meu tio, que começava a perder a paciência e sacudia a criança pelos ouvidos. "Come si noma questa isola?" "Stromboli", respondeu o pastorzinho, que escapuliu das mãos de Hans e correu até a planície por entre as oliveiras. Nós não tínhamos pensado nele. O Stromboli! Que efeito esse nome inesperado teve na minha imaginação. Estávamos no Mediterrâneo, no meio do arquipélago mitológico das Eólias, na antiga cidade de Strongyle, onde Éolo mantinha os ventos e as tempestades acorrentados. Aquelas montanhas azuis que se curvavam no leste eram as montanhas da Calábria. E aquele vulcão que se erguia no horizonte sul era o Etna, o feroz Etna. "Stromboli, Stromboli", eu repetia. Meu tio me acompanhava com seus gestos e palavras. Parecíamos estar cantando em coro. Ah, que jornada! Que maravilhosa jornada! Tendo entrado em um vulcão, havíamos saído por outro, e este ficava a mais de 1.200 léguas dos Sneffels e daquela paisagem árida da Islândia nos confins do mundo. As coincidências da expedição nos levaram ao coração das áreas mais harmoniosas da Terra. Trocamos as regiões de neve eterna por aquelas de verde infinito e deixamos o nevoeiro acinzentado das regiões geladas para voltar sob o céu azul da Sicília. Depois de uma deliciosa refeição de frutas e água fresca, partimos novamente para chegar ao porto de Stromboli. Revelar como chegamos à ilha não nos parecia aconselhável. Os italianos, com sua tendência supersticiosa, inevitavelmente nos veriam como demônios expelidos do seio do inferno. Desse modo, tivemos que nos resignar e fingir que éramos apenas vítimas de um naufrágio. Era menos glorioso, mas mais seguro. No caminho, ouvi meu tio murmurando: "Mas a bússola que apontava para o norte, como explicar isso?" "Bem", eu disse com um ar de grande desdém, "não explique, é mais fácil." "De modo algum!
Um professor da Joannan incapaz de encontrar a resposta para um fenômeno cósmico. Seria uma desgraça. Enquanto pronunciava essas palavras, meu tio, seminu, com a bolsa de couro na cintura e os óculos no nariz, tornava-se mais uma vez o temido professor de mineralogia. Uma hora depois de deixarmos o olival, chegamos ao porto de San Vincenzo, onde Hans reivindicou o salário de sua 13ª semana de serviço, que lhe foi pago com apertos de mão calorosos. Naquele momento, mesmo que ele não compartilhasse nossa emoção natural, ao menos se permitiu uma expressão incomum de sentimento. Com as pontas dos dedos, ele pressionou levemente nossas 2 mãos e começou a sorrir. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!